que é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Gosto muito de fazer as mulheres, que são variações do mesmo tema. Elas são figuras geralmente esguias e eu gosto muito de trabalhar a beleza da mulher, o feminino, a expressão do olhar dela. Gosto muito de enfatizar a parte do pescoço e da clavícula. Eu acho tão bonito quando aparece isso na mulher, assim, quando ela tem essa parte dos ossos salientes. Eu acho muito bonito. Aí o que eu acho bonito nas mulheres, eu gosto de enfatizar nas esculturas. Quando o escultor tem uma madeira que ajuda no trabalho, facilita o trabalho, o escultor também trabalha mais feliz. É gostoso trabalhar uma madeira que ajuda, assim, ela parece uma manteiga. Essa madeira que eu estou usando aqui é pinheiro. É uma madeira que eu comecei a usar agora. Geralmente eu fazia essas esculturas de cacheta. Essa cacheta é uma madeira que vem lá do Mato Grosso. E esse pinheiro que a gente usa aqui é um pinheiro de replantio, é uma madeira que a gente pode usar com tranquilidade. Essa escultura aqui foi a primeira escultura feminina que eu fiz. Na época eu estava na faculdade de artes e eu gosto muito e eu intitulei Eva, a primeira mulher. Ela é uma escultura um pouquinho diferente das que eu tenho feito no momento e me traz muito boas lembranças. Ela era uma tábua ela era um pouco mais larga e o professor da faculdade me incentivou a recortar essa tábua para libertar essa mulher. E isso foi uma coisa assim, um divisor de águas para mim, que a partir dali eu parei de trabalhar tanto o bidimensional, comecei a trabalhar mais o tridimensional, mas sem medo de errar, sem medo de estou perdendo a peça ou alguma coisa assim. Essa daqui é uma linha que eu tenho feito nos últimos anos. Eu gosto muito de trabalhar essa madeira que parece que ela não serve mais para muita coisa, só que eu gosto de trabalhar ela de uma maneira que eu transformo essa madeira relativamente
estragada numa obra, uma coisa que eu gosto. Eu trabalho mais essa área da madeira que está melhor conservada, deixando essa parte bruta como se fosse parte da escultura. Essa escultura aqui é uma escultura que eu fiz também no tempo da faculdade, que na faculdade eu às vezes chupava o picolé antes da aula, porque Florianópolis é muito calor, aí levava o palito para dentro da sala de aula e ficava brincando com aquele palito. E com um estilete que eu tinha no estojo, e eu entalhei essa daqui num palito de picolé e guardei. E quando eu cheguei em casa, que eu digo quando eu voltei a Trizitilhas, eu procurei uma madeira e ampliei aquele palito de picolé de uma maneira que a escultura que eu tinha feito no palito coubesse naquela madeira. E aí ficou assim, por isso que ela é tão longa, que ela é uma mulher inicialmente esculpida num palito de picolé. E essas aqui são as esculturas femininas que eu gosto muito de fazer de corpo inteiro. Elas são como mulheres que estão prontas para sair, para ir numa festa, em um evento social. As mulheres que estão produzidas, assim. E essas aqui já são essas mulheres que eu faço com essas madeiras que não tem tanta utilidade. São madeiras que... Isso aqui é a madeira, é o cedro, a mesma madeira que a gente usa nas esculturas grandes, só que é a parte de fora da tora, chama brancal. Essa parte aqui que eu esculpi. Por isso que ela tem esses veios tão salientes assim, porque essa aqui ela já é uma parte do cerne da madeira, por isso que ela é tão escuro. E essa aqui é a mesma madeira, só que da parte externa dela. Eu me formei na faculdade em cerâmica e escultura. Eu gosto muito da cerâmica, mas aqui em Trizitilhas nós não temos o barro apropriado para o trabalho e não tenho tempo para me dedicar a esse trabalho. Então eu tive que optar, ou eu trabalhava com cerâmica ou eu trabalhava com escultura em madeira. As meninas, elas se criaram na oficina. Eu fazia companhia pro Goldo e a Ingrid, ela não era para mexer, que a Ingrid é a mais velha das nossas filhas, e ela não era para mexer nas ferramentas, porque são perigosas, são cortantes. Aí ela achava que ela se escondia num daqueles topos do cedro que era para ser o Cristo ali de Arroio 30, que daí esses 4 tocos ficaram sempre dentro da nossa oficina. Aí ela achava que ela tinha se escondido ali, porque ela escondia o rostinho ali, né? E estava mexendo com um formão no chão. Aí a gente perguntava, Ingrid, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um quisto. Então ela não sabia falar, mas ela já estava fazendo um quisto no chão da oficina. Ela achava que estava fazendo um quisto no chão da oficina. E assim elas foram se criando dentro da oficina e vendo sempre o pai trabalhar. O meu sogro sempre tinha muita revista, muita coisa, sempre de arte. Quando a gente ia na casa dele, ele sempre estava pintando também. Então, desde o começo, elas sempre se acostumaram a olhar para obras de arte. A Ingrid fez com 11 anos o primeiro trabalho, a primeira face de Cristo, que daí ela era nas férias, e daí ela ficou dentro da oficina, e daí fez o primeiro trabalho. E eram umas discussões, porque ela queria abandonar e o pai dizia que não, que ela tinha que continuar fazendo o trabalho e tal.
e ela acabou vendendo aquele trabalho para um casal do Rio de Janeiro, e isso incentivou-a a trabalhar para ganhar um dinheirinho também. Mas eu sempre dizia para elas, quando elas queriam assistir filminho, ficar na televisão, eu dizia, olha, vão para a oficina, vão aprender a trabalhar, porque vocês têm um professor que vocês não precisam pagar. Então as meninas, elas também, quando elas começaram a trabalhar no Nó de Pinho, a Ingrid, ela sabia fazer um rosto muito bonito, mas não sabiam fazer a coroa. Então ele sempre foi muito insistente que elas tinham que aprender a fazer e que tinham que aprender a afiar os panos. Porque senão sempre pai afia, né? Para saber fazer, então eles sempre diziam, vocês têm que começar, vocês têm que aprender a afiar. E a Ingrid, até os 19 anos, fez só no Nó de Pinho. Aí ela ia para a escola de escultura no Tirol do Sul, na Itália. Aí eu falei para ela, como que ela vai para uma escola na Europa? Lá não existia Nó de Pinho, né? Você tem que tentar fazer uma obra no cedro. E aí que ela fez o menininho do Charles Chaplin, que está em algum lugar da casa. Daí foi o primeiro trabalhinho que ela fez no cedro, daí fez uma figurinha menor assim. A Ellen já começou mais tarde a esculpir também, fazendo no Nó de Pinho, mas a Ellen daí começou mais cedo, talvez fazer alguma coisa no cedro já, que foi a madeira, que eram as sobras do que o Goldo fazia, tinha sempre muito à disposição, e aí elas foram aprendendo. Uma vez na festa de outubro eu incentivei ela para fazer uns anjos, que eu sempre queria que o Goldo fizesse uns anjos, um modelinho de anjos que eu tinha, e ele nunca fazia. Aí eu incentivei ela a fazer aqueles anjos. Aí ela começou a fazer anjos. Só que ela fazia tudo bonito, o rosto bonito, as mãos, o pezinho, mas chorava para fazer a roupa do anjo. Aí o Goldo reclamava, porque a coisa mais fácil que era fazer a roupa, ela chorava porque achava que não sabia fazer a roupa. E o rosto, que ele achava que era difícil, ela conseguia fazer bonito, né? Então, daí sempre tinha essas cobranças, assim, dele com as filhas, mas ele estava muito realizado, né? E além disso, de ver que elas fazem coisas bonitas, né? Então, isso para um pai, é uma realização muito grande, né? De você, Rosa, eu não queria receber somente este abraço tão devagar. Eu aprendi a esculpir com meu pai desde criança. Comecei mais ou menos com uns 11 anos de idade. E as primeiras esculturas que ele me ensinou a fazer foram rostos de Cristo em Nó de Pinho, como esse aqui. Só que quando eu comecei, claro, eu fazia os pequenos, mais ou menos como esse aqui, que é o que eu estou ensinando para minha filha agora a fazer também. Esse aqui também é o primeiro trabalhinho dela, eu vou guardar com muito carinho. E é claro que ela não faz totalmente sozinha, como eu também não fazia, meu pai me ajudava muito. Comecei nessa mesa aqui, essa bancada de marceneiro, como é chamado esse tipo de mesa que a gente usa para esculpir, foi do meu avô, e meu avô deu pro meu pai, e agora a gente acabou herdando também. Então são 3 gerações já trabalhando nessa mesma mesa. Essa mesa tem mais de 50 anos de trabalho de escultura direto nela. Não está mais tão nova, mas ainda é muito útil, a gente continua trabalhando com ela. E essa questão da família é muito legal. Meu avô começou a ensinar meu pai meu pai também começou com 10 anos de idade a fazer os primeiros trabalhos, meu avô foi incentivando e ele passou a ser escultor bastante por incentivo do meu avô.
Ele até às vezes gostaria de ter feito outras profissões e optou por esculpir. E eu já não queria ter outras profissões, queria ser escultora mesmo. Gostava desde criança, é um trabalho para mim muito gratificante. Eu sou extremamente feliz aqui. Quando eu era criança, eu fazia durante muito tempo só rostos de Cristo, então são peças mais bidimensionais. Trabalhava sempre à frente da escultura, então eu não tinha muita noção do tridimensional e eu tinha muito medo de fazer errado. A primeira vez que eu fiz uma escultura sozinha, fiquei muito feliz, e meu pai mais ainda. Nossa, ele disse que estava lindo e comprou aquela escultura e ficou com a escultura para ele. E aí ele tinha essa escultura guardada dentro da oficina, mas ela estava meio que escondida dentro da oficina. Aí quando nós desmanchamos a oficina antiga, essa escultura reapareceu. Eu achei ela tão feia, porque eu já tinha melhorado tanto 10 anos depois, que aquela escultura, assim, eu vi o quanto eu ainda era iniciante e o quanto meu pai me elogiava, assim, que ele dizia, não, tá lindo, tá ótimo, continua fazendo, ele me incentivava muito. E graças a esse incentivo foi que eu continuei realmente trabalhando, e a tradição da família eu nunca perdi. Eu gosto muito do ateliê, gosto de trabalhar aqui. Essa vida de escultor não é tão simples, porque a gente não tem certeza do amanhã, não tem um futuro garantido. Às vezes pode se machucar, e quando se machuca não tem muita assistência, coisas que as pessoas que trabalham numa grande empresa têm. Mas, em compensação, a gente tem a liberdade, e essa liberdade de criar, de poder fazer uma obra a partir do nada. Você pega, imagina, você vai ali fora, procura uma madeira e transforma em alguma coisa. Essa liberdade eu acho fantástica, eu gosto muito. Para Itália, fiquei 1 ano na Itália na escola de escultura, e daí lá na Itália eu já aprendi a fazer os trabalhos mais tridimensionais e aprendi a não ter mais medo de errar. Esse medo de errar eu perdi através do uso da técnica que eu aprendi lá. Então eu aprendi com meu pai o amor pela escultura e aprendi na escola a técnica, e esse medo de errar foi a principal coisa que eu aprendi a perder, assim, na escola de escultura na Itália. Lá foi muito bom, a gente entra sem saber muita coisa e sai formado, realmente como escultor formado, é muito bom. Eu só parti para essa linha mais estilizada porque eu fui para a faculdade. Se eu não tivesse ido, não tivesse aprendido lá as coisas que eu aprendi, eu não teria ido para esse caminho diferente. Eu sempre fazia as esculturas clássicas e gostava de brincar mais na parte da cerâmica. Mas uma vez eu tinha feito uma via sacra, e essa via sacra sobrou muitas madeiras. Ela era uma via sacra recortada e nas laterais sobrou muita madeira. E eu acabei com essas madeiras que sobraram dessa via sacra criando essa linha das mulheres estilizadas, assim, com o perfil. Geralmente um lado da via sacra era reto e o outro lado era recortado, e aquela madeira ficou ali 1 ano. Todos os dias eu olhava para ela e não sabia o que eu ia fazer. E aí um dia eu olhei e vi a mulher exatamente, uma lateral do vestido e a outra como se estivesse voando com o vento, assim. Eu achei muito bonito aquilo, e a partir daquilo eu criei uma poética para o trabalho, e estou muitos anos já trabalhando essa linha, eu gosto muito. O meu pai aprendeu que o nó de pinho podia ser trabalhado quando ele estava em Palmas, no seminário, e eles faziam algum brinquedo lá no seminário que eles usavam o nó de pinho.
Então ele viu lá que o nó de pinho podia ser usado para fazer os brinquedos e ele imaginou, se eu posso usar para fazer brinquedo, eu também posso usar para fazer escultura. E ele chegou em casa e começou a fazer as esculturas. Então ele começou a fazer os rostos de Cristo em nó de pinho. E aqui eu tenho um Cristo que o meu avô fez, o André Thaler. E aqui um que o meu pai fez, o Godofredo Thaler. Aqui um meu. E aqui o da minha filha Maitê, que começou. Então são 4 gerações de rostos de Cristo em nó de pinho. E aqui também é um Cristo do meu avô. Aqui é um Cristo do meu pai e aqui é um Cristo meu. São três gerações fazendo as esculturas. E é muito bacana poder ver a evolução de cada geração, a diferença de cada um, porque cada pessoa, por mais que tente copiar a escultura do outro, sempre tem os traços próprios, né? O meu pai tinha um traço bem vigoroso, o meu avô já fazia uma escultura mais delicada. Eu não sei definir a minha, eu fico entre os dois, assim. E a Maitê vai escolher o caminho dela, né? Aqui você tem que pode tirar mais.